Boa noite a todos. Voltamos para mais um dia essa semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos vendo o subtítulo Escolha das Provas, que vai estar lá no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, ontem nós paramos na questão 262, então vamos dar continuidade. Na questão 263, Kardec pergunta: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? E a resposta: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. É preciso que nós recordemos que o conhecimento da realidade do espírito, dessa realidade que nós espíritas tanto estudamos, baseada nos relatos, nos esclarecimentos, nas manifestações dos espíritos, é preciso relembrar que esse conhecimento ainda é muito pequeno, quando levado em consideração ao número de encarnados e desencarnados que ainda experiencia no globo terreno. O espiritismo, por exemplo, no Brasil, é muito pequeno. E em relação ao mundo, menor ainda. E mesmo as outras doutrinas, que têm determinados entendimentos acerca da reencarnação, ou seja, acerca da multiplicidade das experiências no plano físico, salvo o espiritismo, são raríssimas aquelas que têm explicações um pouco mais aprofundadas. Então é absolutamente natural quando nós nos deparamos com a realidade de uma imensidade de espíritos que ao desencarnarem nem mesmo se dão conta de que já desencarnaram. Vejam só que não estamos falando de espíritos inferiores. Não estamos falando de espíritos maus, espíritos cruéis, espíritos que naturalmente seriam atraídos após a morte do corpo físico às zonas tristes espirituais. Não estamos falando destes espíritos. Estamos falando de uma grande maioria de espíritos que agem com relativa bondade na vida física, expoentes das mais diversas religiões, cristãs ou não, ou mesmo que não creem em absolutamente nada, mas que agem com ética e com bondade durante a sua própria vida, mas que não sabem absolutamente nada sobre a continuidade da vida após a morte do plano físico. Então, é destes espíritos, que ainda representa a grande maioria que habita a Terra, que nós estamos falando. Muitos deles, por não conhecerem, por não terem acesso a estes esclarecimentos, ou simplesmente porque não acreditam nas explicações dadas pelos espíritos, negam a continuidade da vida, acham que a vida acaba com a morte do corpo físico, há uma surpresa do lado de lá. Outro tanto de espíritos desencarnam com crenças arraigadas das religiões tradicionais e dogmáticas, crenças de que vão para o inferno, ou vão para o céu, ou vão para o purgatório, ou crenças de que vão ficar dormindo até o final dos tempos. Então, estes espíritos, eles também conhecem quase nada da realidade da continuidade da vida, e muitas vezes estas crenças, o seu perfil íntimo, faz com que eles efetivamente permaneçam adormecidos na espiritualidade. Ou lá do outro, aqueles que, por exemplo, que acreditam no inferno, no purgatório, quando se veem em locais infelizes da espiritualidade, quando se dão conta de que já não estão mais no plano físico, muitos destes acham que não merecem novas oportunidades, porque muito é raro. E se tornam não raro obsessores, espíritos vingativos, porque uma vez que acreditam que para si não há salvação, não há perdão, assim eles também pensam em relação àqueles que os magoaram, que os feriram, que os separaram da sua família, dos seus amores. Então nós vamos ver uma multiplicidade, uma complexidade de desencarnes e de conscientização dos espíritos ou não desencarnados.
Então, é claro que nós também já podemos percebendo dos livros que foram escritos, das mensagens sem número que os espíritos realizam desde muito antes de Kardec, e dos próprios diálogos que são realizados pelos grupos mediúnicos, nós vamos percebendo que a reencarnação não é imediata. Hoje em dia, inclusive, já se fala que nem mesmo a dos animais é imediata. Claro que não vai seguir o mesmo padrão humano, uma vez que eles não têm a nossa inteligência, nem o sentido imperioso da lei de causa e efeito, mas que também os animais podem permanecer determinados períodos no plano da erraticidade, menores que o homem, uma vez que eles precisam retornar ao plano físico para que o progresso continue acontecendo. Mas nós, homens e mulheres, ao desencarnarmos, iremos permanecer um tempo, mais curto ou mais longo, na erraticidade, dependendo da nossa consciência, dependendo do nosso merecimento, dependendo principalmente da nossa necessidade de avançar, de aprender ou de refazer-se. Refazer-se como assim? Porque quando a gente fala de trabalho de estudo, dá para a gente aceitar, mas refazer-se como? Em situações como, por exemplo, a dos espíritos suicidas, via de regra, os espíritos benfeitores, o mais brevemente possível, o recolocam para novas experiências reencarnatórias, nem sempre exitosas. É muito comum nos relatos dos espíritos suicidas, e aí vocês vão ter um relato belíssimo no livro Ícaro Redimido, que relata a experiência de Santos Dumont, que se suicidou. Então nós vamos ver que na reconstrução do perispírito que foi lesionado através da violência do suicídio, muitas vezes são necessárias tentativas reencarnatórias mal logradas. Ou sejam, as mães que os receberiam sofrem abortos naturais, ou o feto não apresenta, porque o feto não apresenta possibilidade quase nenhuma de manutenção da vida intrauterina e extrauterina. Então, não é raro estes espíritos necessitarem de algumas tentativas, até que as lesões do perispírito vão diminuindo por conta justamente destas tentativas. E com menos lesões eles possam retornar a um veículo físico que possa aí viver uma parcela de anos para que eles possam refazerem-se, recomeçar a caminhada. Então nós não fazemos a escolha imediata, não. A gente pode até já ir pensando desde o início, dependendo do peso que a nossa consciência indique em relação à perda do tempo, de quando estávamos encarnados, ou em relação ao aprendizado que a gente não conseguiu ter êxito. A gente pode até ir pensando nisso. Mas, via de regra, nós demoramos um tempo significativo na espiritualidade, nos preparando para novas experiências. Bom, 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Entre outras palavras, o que vai fazer com que você escolha determinada prova em vez de outra? É o que Kardec quer saber. E aí eles respondem, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Mais ou menos, aprofundando um pouco mais, a própria colocação dos espíritos no sentido de que, como espíritos desencarnados, a nossa visão é muito mais ampla. Eles vão falar mais para frente que o espírito desencarnado, via de regra, ou seja, aquele que já tem determinado merecimento, determinada maturidade
para poder participar da escolha das suas próximas experiências, então este espírito tem uma visão mais abrangente do próprio objetivo efetivo do espírito, que é a evolução, que é progredir. Então o espírito mais maduro, ao chegar na espiritualidade, depois da morte do corpo físico, ele não vai ficar se preocupando com questões que se relacionam basicamente ao homem material. Se ele quer ser rico, se ele quer ter muito diploma, ele visa a meta da sua evolução. Então ele vai exatamente buscar experiências, e aí ele vai programar para isso, as quais ele possa enfrentar as suas sombras. Vamos dizer assim, num exemplo fictício. Eu já atravessei várias experiências, eu estou falando eu, mas no sentido de alguém X. Já atravessou várias experiências no campo, inclusive da pobreza, e conseguiu determinadas conquistas no campo da humildade, do trabalho dedicado, da obediência e do cumprimento do dever. Mas apesar destas conquistas, este espírito sente ainda alguma dificuldade, por exemplo, na convivência com determinado grupo de espíritos. Ele ainda não os conseguiu perdoar, ou não foi perdoado integralmente por um determinado grupo de espíritos com o qual ele já também conviveu durante muitas experiências reencarnatórias e sempre com dificuldade. A programação desse espírito para uma nova experiência, se ele quer efetivamente progredir, não vai ser levando em consideração a preocupação em desenvolver a humildade, não é? O cumprimento do dever e o trabalho, mas vai ser principalmente trabalhando questões de convivência. Então, Neuhara, ele vai programar novo retorno ao plano físico, novamente, com aquele mesmo grupo de espíritos, para que, às vezes, através de grupos mais coesos ainda, ou seja, de familiares mais próximos, eles possam enfrentar a antipatia que ainda persiste. Então, esse é o objetivo. Tem até uma historieta, há muito tempo eu ali, não me recordo mais nem quem contou. Eu me lembro que uma vez o Miltinho até contou, deu esse mesmo exemplo. Esses dias eu até pensei nele, que eu vou perguntar para ele onde que ele leu, porque eu não lembro mais onde eu li. Mas enfim, conta de um espírito espírita, né, que havia cumprido, então, uma trajetória memorável no plano físico. Então ele chega na espiritualidade relativamente bem, depois da sua nova ambientação, passado aquele primeiro período de perturbação do espírito recém-desencarnado, dado mais um tempo de estudo, de trabalho, o benfeitor chega para ele e fala, está na hora de a gente programar o seu próximo retorno. Ah, não, claro, então vamos analisar como é que foi o aproveitamento do seu tempo, do seu aprendizado nesta última experiência. Então eles vão fazer uma análise daquilo, dessa última experiência que esse espírito fez. Então, ele conseguiu trabalhar contento, ele praticou a caridade a contento, ele foi inclusive o fundador de alguma organização assistencial, então ele está bem nessa área. E o benfeitor o parabeniza, parabéns, você soube aproveitar. Mas aquilo para que efetivamente você retornou, você não conseguiu aproveitar. Mas o que era que eu já não recordo mais? Você tinha que enfrentar o vício em relação ao cigarro. E você mais uma vez cedeu à tentação, foi um fumante durante uma vida toda, mais uma vez comprometendo não só o seu veículo físico, mas também o seu veículo perispiritual. Você vai ter que voltar novamente para enfrentar essa questão. O enfrentamento maior nessa última experiência que você não fez, não era caridade, porque você já vinha fazendo caridade, você já vinha sendo um homem bom há várias experiências, você tinha que enfrentar esse vício e vencê-lo. Parar de lesionar o veículo físico e o perispiritual, e você não conseguiu, você vai voltar novamente. E agora com determinadas sequelas físicas, para que você não possa efetivamente voltar a fumar. A primeira vez que eu li esse exemplo, eu parei e pensei muito. A gente pode até falar assim, mas é difícil pra gente, porque a gente não lembra daquilo que nós nos comprometemos, das tarefas que assumimos, né?
Mas intuitivamente a gente já sabe muito bem o que é o certo e o errado. Nós estamos no pleno século XXI, nós que estamos aqui, por exemplo, buscando entender um pouco mais, estudando, lendo, nós sabemos da necessidade de viver aquilo que a gente crê. Nós sabemos que o Espiritismo entrega para todos nós uma responsabilidade imensa que efetivamente nos pertence em relação às nossas escolhas. Não tem como dar desculpa. Nós temos compromissos em todas as áreas. Quando a gente fala da lei de amor, que é a maior, nós vamos perceber que a lei de amor abrange tudo. Tudo que existe. Todas as relações. Até mesmo a relação que temos para com esse veículo físico que nós nos utilizamos durante um tempo precioso para nós. E aí nós somos responsáveis pelas escolhas boas e ruins que fazemos em relação a ele, em relação à manutenção do seu funcionamento, ao bom aproveitamento desta máquina perfeita que possuímos. Mas vamos seguir. Na questão 265, Kardec vai perguntar: havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos? Ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Ou seja, nós já sabemos então até aqui que existem espíritos que escolhem provas difíceis, em meios às vezes difíceis, para que eles possam enfrentar as suas sombras e realizar o aprendizado necessário. Mas aqui Kardec está perguntando, desses espíritos a gente já está falando. Mas não existem aqueles que pedem as facilidades? Quer dizer, não existem espíritos egoístas, né? Ou prepotentes, que pedem para retornar realmente, continuar retornando com riqueza, com poder, com alto magnetismo pessoal. Como é que é isso? E a resposta deles é a seguinte: sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Eu me recordo, não sei há quanto tempo, mas que há muito tempo atrás, eu tinha uma noção muito singela, até quase inocente, de que a espiritualidade benfeitora realizava, mesmo para aqueles espíritos ainda muito atrasados, aqueles que persistem em erros, espíritos cruéis, corruptos, corruptores. Eu tinha a ideia inocente de que a espiritualidade fraterna tentava auxiliá-los a todos dentro das programações reencarnatórias. Mas a experiência na mesa mediúnica e o estudo dos livros que continuam sempre, inclusive nas releituras que eu fiz das obras de André Luiz, eu pude perceber que há também algumas programações reencarnatórias de agentes trevosos. Entre outras palavras, também os espíritos inferiores, dotados de muita inteligência, também eles têm, digamos assim, a sua organização, programando reencarnações de espíritos similares a eles, ou seja, daqueles que com eles dividem os mesmos prazeres inferiores, as mesmas posturas cruéis, o mesmo sentimento e gosto pela dominação. Então, que também estes espíritos trabalham em programações reencarnatórias. O bem e o mal. Assim como benfeitores podem se manifestar, nos orientando, também espíritos inferiores se comunicam, buscando muitas vezes a desestabilização de médiuns inconsequentes, ou daqueles que nem sabem que são médiuns. Então, diante desse entendimento que eu vim trazendo, eu compreendi mais essa resposta dos espíritos. Então, estes espíritos que fazem estas escolhas visando a riqueza, o gozo, o prazer,
a beleza física, a dominação através do magnetismo pessoal, né, da autoridade. Então, estes espíritos são aqueles espíritos cujo senso moral está pouco desenvolvido. Via de regra, espíritos muito inteligentes, mas com senso moral pouco desenvolvido. É por isso, porque eles não têm esta visão de meta em relação à realidade da vida do espírito imortal, e eles não creem na construção do reino de Deus em nós, porque eles vêm sofrendo há muitos séculos. Eles então programam reencarnações para aqueles que lhes são afins, para que estes continuem o ciclo de viciações, de dependências, de imaturidade, de trevas no reino material da Terra. Mas vamos ver o restante da resposta deles. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Quer dizer, apesar destes espíritos participarem de programações reencarnatórias e de voltarem, retornarem ao plano físico e usufruírem de todos os vícios que gostam, uma hora a colheita começa. Mas Deus é paciente, nós já vimos sobre isso. Então, por isso que nós não devemos nos portar de forma vingativa, porque a lei alcançará a todos, indistintamente, no tempo certo. Então, é isso que eles falam, quer dizer, a prova para estes espíritos que fazem estas más escolhas, vamos dizer assim, dentro do conceito evangélico que nós temos, vai vir. Eles vão responder pelas escolhas que fazem. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. É exatamente o que nós vamos ver acontecendo no livro Libertação, psicografado pelo Chico, do espírito André Luiz. Então, esse livro, né, a trajetória central do livro é sobre o socorro a Gregório, que era um chefe trevoso. E aí, apesar dele, no início, afirmar, até de forma violenta, que aquela era a escolha que ele tinha, porque ele gostava de ter o domínio daquelas fortificações inferiores, então ele não queria socorro nenhum, ele detestava o Cristo. Apesar dele afirmar isso, a espiritualidade superior já sabia que havia um movimento interno no seu espírito, de desassossego, de cansaço, de tristeza, de ausência. E justamente é isso que essa resposta está falando. Quer dizer, uma hora a lei vai atuar no espírito. E vai partir dele, mesmo que no início isso seja inconsciente. A vontade de mudar. De ser amparado, de ser socorrido, para que ele possa reiniciar a trajetória numa outra direção. Na questão 266, Kardec vai perguntar: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Isso é uma visão restrita nossa, né? Mas Kardec quer fechar todos os possíveis motivos, digamos assim, de dúvidas, né? Naquele bom senso que lhe é característico, na sua inteligência que lhe é característica. Então ele quer dizer, mas então, você não concorda comigo que seria mais natural escolher as provas mais fáceis? E aí os espíritos respondem: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Vejam só, aqui, quando ele fala que logo cessa a sua ilusão, eu volto mais ou menos a afirmar o que várias questões eu tenho trabalhado com vocês, dessa visão geral que Kardec dá em relação aos espíritos. É claro que em relação a espíritos muito atrasados, aqueles muito apegados ao mal, via de regra, espíritos muito inteligentes, mas que estão fazendo escolhas há séculos e milênios contrárias ao Cristo, estes espíritos
não tem esse despertar imediato após a morte do corpo físico, depois de uma experiência reencarnatória. Porque eles chegam do lado de lá do mesmo jeito que saíram daqui. E não raro vão permanecer ainda muito tempo na espiritualidade, buscando as mesmas ilusões de poder, de gozo, de viciações, de dominação, né? Então, eu friso essa diferença porque vocês precisam pensar que as respostas têm uma base geral. Mas nós precisamos analisar os casos que surgem no nosso dia a dia. E o que surge no dia a dia? Nos livros, nas comunicações, nas mensagens, nos diálogos com os espíritos desencarnados, é que muitos deles se recusam a aceitar Jesus. Se recusam a acreditar na força da luz, da humildade, do amor, da tolerância e do respeito há milênios. Mostrando para nós que deparar-se, ou dizer assim, que conscientizar-se de todos os seus erros e propor-se recomeçar não é tão assim imediato para o espírito que desencarna. E aí Kardec vai trazer um texto, alguns comentários, principalmente sobre essa última questão. Eu não vou ler todos para vocês não, como sempre nesses textos maiores, eu grifei alguns trechos e vou comentá-los com vocês. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória. Isso Kardec está falando dentro de um contexto que ele traz no texto, que eu sugiro que vocês leiam, porque esses comentários de Kardec são riquíssimos. Ele está justamente fazendo comentários sobre esse pensamento muito humano nosso. Né? Se eu tivesse desencarnado, eu não ia escolher provas difíceis como as que eu estou tendo. Eu queria poder escolher diferente, eu ia escolher provas mais fáceis, mas não é bem assim. Essa visão do espírito, que já tem uma consciência dos seus erros, e tem perfeito entendimento acerca do ponto em que ele quer chegar, de maior felicidade espiritual, faz com que ele enfrente todos os desafios. Quer dizer, o espírito, a próxima fala de Kardec, os espíritos divisam a meta que querem alcançar, que é sempre distante dos gozos fugitivos do mundo. Então a gente já sabe que as riquezas que nos pertencem em definitivo são as que a traça não corrói. Então, por isso que o espírito ele não titubeia muitas vezes em escolher provas difíceis, que vão exigir dele fé, compromisso, humildade, tolerância. Porque ele já se conscientizou, ele tem absoluta certeza de que se ele permanecer só escolhendo facilidade, ele não vai avançar. Ele não vai avançar. É claro que nós avançamos pelo amor, vocês vão falar assim. Mas aí é aquele ditado que vocês devem ter escolhido. Ou se avança pelo amor, ou se avança pela dor. Tem um outro que Chico costumava dizer. Ele brincava assim, que para evoluir é preciso desidratar. Ou suando pelo trabalho, ou chorando pela dor. Então, como é que o espírito vai ficar escolhendo só facilidades? Nós não nos podemos esquecer, inclusive daquilo que eu comentei ontem, se não me engano foi ontem, que nem sempre todas as nossas solicitações de uma vida difícil, de uma programação reencarnatória mais difícil, elas vão ser deferidas pela espiritualidade superior. Não se enganem, nós estamos quitando os nossos débitos à prestação, a longas prestações. Por mais que se apresente difícil, por mais que a gente pense que não vai conseguir enfrentar o desafio, tenha absoluta certeza, você dá conta. Senão ele não teria vindo. Senão não teria vindo. Porque a espiritualidade superior que nos orienta tem muito mais conhecimento de causa do que nós mesmos. Nós não podemos duvidar de que Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. É por isso que os espíritos nos trazem essa doutrina consoladora que é o espiritismo. Não nos ofertando a salvação milagrosa e nem a solução milagrosa das nossas dificuldades, não. Mas renovando a fé, a confiança,
trabalhando em nós essa noção de justiça e de bom senso, para que nós tenhamos mais humildade, mais aceitação diante do que a vida nos apresenta. Sejam através de relacionamentos familiares, pessoais, seja de dificuldades profissionais, seja de dificuldades socioeconômicas, seja até mesmo do país onde reencarnamos, com o qual muitas vezes nos desapontamos. E aí acabei dividindo com você uma coisa pessoal que eu estou sentindo hoje. Um imenso desapontamento com o Brasil. Mas eu ainda confio em Jesus. E acho que há um propósito para que nós estejamos aqui. Claro que o propósito maior que me alegra é poder ter tido contato com essa doutrina amorosa e justa, consoladora e magnânima que é o Espiritismo revivecendo o Evangelho de Jesus. Bom, vamos lá ver mais um pouquinho para a gente encerrar só. No estado de imperfeição em que a grande maioria dos espíritos terrenos se encontra, não é possível ainda gozar de uma vida isenta de amargura. Mais consciente disso, o espírito escolhe pelo avanço. É preciso que haja escândalos, mas ai daquele que provocar o escândalo, quer dizer, a Terra, como planeta de provas e expiações, que ainda o é. Então, nós somos todos espíritos medianos, ou seja, espíritos sujeitos a provas e expiações. Então, nós não vamos gozar nem de uma vida, no plano material, nos espirituais, nem de uma vida de absoluta, de felicidade plena, e nem também de uma vida de absoluta amargura, uma vez que estamos nos empenhando para nos educar espiritualmente falando. Bom, e aqui nós vamos parando por aqui, que meu horário já excedeu. Às vezes eu empolgo, né? Quero agradecer a presença do Carlos, da Denise, da Tereza, da Vita, do Valdeci, da Viviane e do Anderson. O Anderson põe aqui até um comentário. Cris, antigamente, no começo da civilização, as encarnações eram em sequência devido à falta da orientação espiritual da própria humanidade? Vou responder essa tua questão amanhã, Anderson, para a gente não avançar tanto no meu horário. Começo com ela amanhã, combinado? Um abraço para todos vocês, uma boa noite, até amanhã às 7 horas.